Fala pessoal, a aula de hoje vamos começar com lógica de programação. E o que seria lógica de programação? É aprender a ter o raciocínio lógico. Isso é muito importante para a gente conseguir codificar. Então, não adianta você aprender uma linguagem de programação e não saber aplicar a solução. Não saber aplicar a solução significa que você não tem um bom raciocínio lógico para aquilo. Então, desenvolver isso é muito importante, por isso a gente vai iniciar nosso curso por lógica de programação, para que quando chegar na linguagem de programação, vocês estejam com consciência e um raciocínio lógico mais apurado e vai entender melhor e compreender melhor para se desenvolver melhor. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar falando o que é algoritmos. Já deve ter ouvido muito isso, principalmente falando sobre redes sociais, o algoritmo no Instagram, o algoritmo no YouTube e assim por diante. As pessoas começaram a ter mais ciência do que é um algoritmo porque eles querem entender como funcionam as aplicações, como funciona aquele app. E para entender, eles precisam saber como se comporta aquele programa. E o programa, ele nada mais é do que um algoritmo, né? Então a gente tem aqui um conceito que, ó, antes de tudo, vamos compreender o conceito do algoritmo, que é o termo pode ser entendido como uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, sendo necessário que os passos sejam finitos e operados sistematicamente. Por que finitos, né? Porque você não vai criar um loop numa aplicação. Já ouviu falar alguém falar aqui? Ah, eu criei um loop. Então, porque ele criou coisas infinitas, passos infinitos que não acabava nunca. E aí dá um loop na programação. Ocorrem muitos bugs por causa disso. Então, o algoritmo é uma forma lógica de resolver um problema. Então, qual seria o problema, né? Toda aplicação tem um objetivo. Todo sistema criado, você não cria um sistema por acaso. Você está criando um sistema porque tem um problema e você quer solucionar esse problema com a solução do sistema. Então, entrando para a questão, tipo, vamos supor, o Instagram, as pessoas querem entender o algoritmo do Instagram e eles só vão conseguir entender de fato se eles programassem, né? Se eles tivessem o código-fonte, aí eles poderiam debugar e entender o que está sendo gerenciado por dentro do aplicativo para você ter uma melhor performance. Quando a gente não tem esse tipo de acesso, é claro que a gente faz o quê? Testa. E por isso também tem muitas empresas que trabalham com pessoas só para testar os sistemas que os programadores estão desenvolvendo, os desenvolvedores, né? Porque precisam também entender se a validação não só do código, mas a validação do usuário, o comportamento da aplicação, o algoritmo desenvolvido está conforme a solução esperada, né? Então, é muito necessário ter esse teste. E aí, testando, você não tem necessariamente obrigatoriedade de saber o que está codificado ali dentro. Você vai conseguir entender toda a lógica sem ver o código. Então, é uma outra forma de você descobrir o algoritmo. Então, um outro exemplo que a gente pode fazer também para ficar mais fácil, o outro exemplo seria cozinhar, né? A gente cozinha no dia a dia e a gente sabe muito bem que se você não fizer os passos certos, você não vai chegar no resultado esperado. Então, já foi fazer alguma receita que em algum momento você colocou algo, ou esqueceu de colocar algo, ou fez de uma forma diferente e o resultado não foi o mesmo. Isso é um algoritmo. Você teve que usar do seu raciocínio para fazer os passos certos para seguir aquilo que você quer no final de esperado. Então, se você está fazendo um lanche, uma comida, seja o que for, você sabe que o resultado final é tal coisa, então você vai procurar fazer os passos certos para que aquilo seja realizado. Então, em resumo, tudo na nossa vida é um algoritmo. Tudo que fazemos tem uma sequência para fazer algo. Para você ir para o serviço, né? Não home office, mas se fosse um serviço presencialmente, você tem que acordar, escovar os dentes, fazer toda uma rotina ali, uma sequência de passos para até o momento que você vai chegar na empresa. E quando chegar na empresa, começa outra lógica, que é a lógica do seu, o que você vai produzir ali para a empresa, até o horário estipulado para você ir embora. E aí depois tem outra sequência, que é a hora de ir embora, o que você tem que fazer para voltar para casa. E assim por diante. Então, indiretamente, a gente já não faz isso consciente, né? A gente já faz isso inconscientemente.
E a programação vai ser assim na vida de vocês. Então, quando vocês estão no início agora, vocês vão ficar muito pensando nesse passo a passo. E depois de um tempo já, com a prática, vai ficar algo bem natural que vocês não vão se esforçar tanto para entender isso, mas sempre vocês vão estar usando. Então, eu indico bastante para quem está iniciando rascunho, assim, sabe? Tipo, pega um papel e caneta mesmo e vai rabiscando a lógica ali no caderno para entender o que você tem que começar, onde você tem que terminar, para você conseguir fazer os passo a passo. Porque às vezes as pessoas querem tanto colocar a prática e já fica codando sem ter pensado na lógica inteira, e aí leva mais tempo, né, para evoluir o sistema e também a possibilidade de você realizar mais bugs é maior, porque você está pensando ao mesmo tempo codando, você pode ser interrompido e seu raciocínio foge, e quando você voltar para o raciocínio, pode ter se esquecido ou se esqueceu de algo para aplicar ali. Por isso é tão importante saber algoritmos. É tão importante entender que tudo vai ter uma entrada, tudo vai ter um processamento e tudo vai ter uma saída. Então, eles são finitos. Não vamos fazer loops, porque isso aí não é para devs do Matrix Tech. E é isso, nos vemos na próxima aula.